Você se lembra daquele moleque determinado que gritava que queria matar todos os titãs e trazer a liberdade para a humanidade? Pois é, esse mesmo garoto virou o maior vilão que o mundo já viu. O que isso aconteceu? Calma, que hoje a gente vai relembrar todos os passos que transformaram o Eren no inimigo número 1 do planeta. Fica comigo até o fim, porque essa jornada é muito mais sombria e triste do que parece. Lá no comecinho, Eren era só um garoto comum e impulsivo. No fundo, ele queria só proteger quem ele amava. A morte da mãe dele foi o primeiro estalo, um trauma tão profundo que acendeu um ódio sem fim dentro dele. Naquele momento, ele não perdeu sua mãe, ele perdeu a inocência. O mundo deixou de ser um lugar seguro e virou um campo de batalha. Ele viu o horror de perto e aquilo mudou sua visão para sempre. Nascia um garoto que trocou o choro por vingança. Aquela perda virou a base de toda a sua motivação. Ele não queria mais ser imponente, queria ser forte o suficiente para que ninguém próximo a ele morresse. Mas essa força logo começou a se confundir com obsessão. E foi aí que o perigo começou. Você se lembra daquele episódio que o Eren mata os traidores da Mikasa? Quando ele ainda era uma criança, ali já dava pra sentir que o menino tinha uma escuridão latente. Ele incentivou a Mikasa a fazer o mesmo, matar para sobreviver. Mesmo sendo uma criança, Eren agiu com frieza. Ele acreditava de verdade que a única forma de sobreviver era lutar com sangue, se fosse necessário. Isso não é normal para alguém tão jovem. Foi só o começo. Um garoto que já passou pela morte como solução. Ele não hesitou, ele nem vacilou. Aquilo estava dentro dele, uma raiva silenciosa que surgia quando alguém que ele amava era ameaçado. Ele não recuava. A violência para ele era uma ferramenta, um meio e com o tempo virou o único caminho. Desde pequeno, Eren odiava os titãs, mas aquele ataque à Muralha Maria e a morte da mãe dele só alimentaram esse ódio, até ele ficar insuportável. Ele entrou para os reconhecimentos não só para salvar o mundo, mas para se vingar. Esse ódio virou combustível. Eren treinou como se sua vida dependesse disso, porque na cabeça dele dependia mesmo. A ideia de liberdade estava sempre ligada à destruição dos inimigos. Não havia espaço para empatia. Era matar ou ser morto. E o Eren escolheu matar. Com o tempo, o que era pessoal virou ideológico. Eren começou a enxergar os titãs não apenas como um monstro, mas como um símbolo de tudo que impedia a liberdade dele, que também era o que ele mais desejava. A morte virou justiça, a raiva virou fé, e ele se tornou cego pelo próprio propósito. Quando Eren descobriu que o Reiner, o Bertholdt e a Annie, companheiros de treino, eram titãs disfarçados de Marley, foi um golpe no... Imagina você treinar todos os dias com alguém que você confia, mas no fim descobrir que eram as criaturas que você mais odeia no mundo, e descobrir que eles eram espiões. A sensação de traição foi insuportável. Ali Eren começou a desconfiar de tudo e todos. O que a liderança morreu naquele dia, e o que nasceu foi um coração ainda mais. A confiança se corteja para sempre. Eren não sabia mais quem era seu inimigo ou quem era seu aliado. Qualquer um poderia estar pensando, e isso criou uma paranoia interna que o isolava cada vez mais. O mundo virou um jogo sujo, e ele jurou que nunca mais ia ser pego de surpresa. A partir dali, ele também passou a jogar. Quando ele encostou na mão da história e viu o futuro, tudo mudou. Ele viu que se tornaria o grande vilão. Tentou evitar, tentou resistir, mas no fim o futuro já estava traçado. Ver a própria ruína foi um ponto sem volta. Eren parou de acreditar nas escolhas. Para ele, já não havia mais livre-arbítrio, só um roteiro cruel que ele teria que seguir. O peso dessa revelação destruiu um pouco de esperança que ele restava. Ele virou refém e pior, ele viu as pessoas que amava, viu a dor que ele causaria, mas ao invés de fugir, ele acertou. Como isso fosse o futuro planejado, ele iria cumprir. Foi aí que o herói morreu e nasceu o executor. Mesmo quando a tropa de exploração chegou ao mar, um momento que era para ser alegre, Eren não comemorou. Ele olhou para o horizonte e se perguntou: se estarmos todo mundo do outro lado, seremos livres? Essa frase era de tudo. Ele já não via mais só obstáculos. O mar, que para muitos era a liberdade, para ele era só mais uma fronteira para a guerra. A solução de importação morreu nesse. O Eren idealista deu um lugar ao Eren fatalista, um homem que via a morte como o único caminho. Aquela pergunta não era só retórica, era um grito desesperado de alguém que já sabia o que teria que fazer e odiava isso. Ele queria acreditar que havia outro jeito, mas não conseguia mais enxergar esse caminho. E quando a paz morre dentro de alguém, nasce um ser monstruoso. Eren se mudou para Marley, encontrou com Zeke, fingiu concordar com a ideia de eutanásia odiana, mas era mentira. Ele estava manipulando o próprio irmão. Tudo para colocar em prática o plano do Strong. Ele deixou a tropa de exploração de lado, enganou seus amigos, traçou o seu caminho sozinho. Nesse ponto, ele já não confiava em mais ninguém, além de si mesmo. Tudo se resume a uma missão: destruir para salvar Parada. Mesmo que isso fosse apenas uma ideia perturbada de liberdade. O plano era frio e cruel, mas para ele, o único jeito. Ele fez tudo sozinho, porque acreditava que ninguém mais teria coragem de... Eren comprou esse peso, mesmo que o fez ser odiado por todos. E ele aceitou esse preço. No fundo, tudo começou com a morte da mãe dele, e continua com cada amigo que ele perdeu. Cada vez que alguém que amava morria, um pedaço do Eren também morria. A dor acumulada virou tristeza. Cada morte foi mais um prego no caixão da esperança. Eren deixou de sentir, ou ele fingiu
fingia que não sentia, porque para ele, sentir significava fraqueza. Mas por trás daquele rosto impassivo, ainda existia o menino chorão. Só que enterrado, bem lá no fundo. Ele perdeu Marco, perdeu Sasha, viu Armin quase morrer, carregou o corpo, enterrou colegas. E isso afogou qualquer humanidade que ainda restava. O Eren do final não era só ódio, era, claro, um luto tão profundo que virou apatia. E a apatia, às vezes, é pior que a raiva. Mas a verdade é que o Eren foi empurrado, passo de cada vez, por dor, por raiva. Tino, ele não nasceu malvado, mas o mundo o fez assim. Ele não foi apenas uma vítima, mas também não foi um vilão. Foi um ser humano quebrado, tentando encontrar um sentido no mundo cruel. E no fim, escolheu o caminho mais brutal. Não por maldade, mas porque ele acreditava ser o único que restava. Porque o destino mostrava isso. O mais assustador é perceber que no lugar do Eren, muitos fariam o mesmo. Quando tudo ao seu redor desmorona e o futuro já está escrito em sangue, talvez o erro real tenha sido o mundo que o mudou, não o garoto que só queria salvar quem amava. Se você acha que eu esqueci de algum momento cruel nessa transformação, comenta aqui embaixo. Vai que seu comentário rende o próximo vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Tem muito conteúdo vindo por aí e você não vai querer perder. É isso, rapaziada. Tamo junto e fui!